Olá, meu amigo, minha amiga, paz seja convosco. Quando a gente gasta um tempo de qualidade no altar do Senhor, no secreto com o Senhor, o Espírito Santo ele nos dá percepções espirituais que talvez anos de estudos não vão te dar, que talvez um tempo de graduação e pós-graduação na área de teologia não vão te dar. Tem coisas que, como dizia Agostinho, é um conhecimento espiritual, é uma iluminação da psique, a mente, da alma. E meditando, orando e meditando naquela passagem, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, Mateus 6,33, o Espírito Santo me fez perceber que o reino de Deus ele não está condicionado a um espaço geográfico, ele também não está condicionado à questão do tempo. O reino de Deus ele transcende a tudo isso. Jesus fala no Evangelho de Mateus que o reino de Deus ele é como uma semente de um grão de mostarda, que é uma pequena semente. Começa muito pequeno, mas vai ganhando proporções extraordinárias até se transformar em uma árvore grande e frondosa. Quantas pessoas no século XXI têm empregado esforço para tentar alcançar posições dentro da igreja, não é verdade? E dizem assim, nossa, se eu fosse o líder do departamento tal, eu faria um trabalho revolucionário. Se eu fosse pastor de uma igreja, eu faria um trabalho revolucionário. Se a minha liderança me reconhecesse, eu faria algo extraordinário. E quando eu olho, por exemplo, para João Batista não era um pastor de uma igreja, mas começa a pregar no deserto da Judéia e milhares de pessoas vão para lá para ouvir a palavra que ele pregava. João não tinha um templo para dizer eu sou um pastor, mas João tinha uma presença inefável do Espírito Santo. O reino de Deus estava presente na vida de João. Quando a gente para e olha para o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não era como os saduceus, os senhores do templo, ou seja, aqueles que tinham a hegemonia do templo, na verdade era um simples carpinteiro, mas onde ele andava, o reino de Deus estava com ele. E essa era a pregação deles, tanto de Jesus quanto de João Batista. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus não pregou teologia da prosperidade, Jesus não pregou teologia da confissão positiva, Jesus pregou o reino de Deus. E o reino de Deus, ele transcende o espaço geográfico, ele transcende o templo. O próprio célebre apóstolo Paulo não fazia parte da composição dos 12 apóstolos, mas esse homem morre decapitado e deixa um legado que o poderoso e imponente Império Romano jamais foi capaz de parar. Mataram Paulo, mas a mensagem do célebre apóstolo, através das suas 13 cartas canônicas, continuam reverberando até o tempo atual. Olha que magnitude o reino de Deus tem. E se nós entendermos isso, que a bênção de Deus ela é indissociável da presença de Deus e do seu reino, a gente estará pronto para viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Então eu vim aqui debaixo de uma autoridade profética liberar uma palavra para alguém. Talvez você esteja triste, desanimado ministerialmente, porque o pessoal não te reconheceu, não te colocou como líder de jovens que você tanto queria, como regente de um coral, ou o pastor não te botou para pastorear uma congregação e etc. Se você entender que a unção do Espírito Santo e o reino de Deus ele é maior do que tudo isso, e obviamente eu não estou pregando uma ideia aqui de desigrejado, não é essa a ideia. Quem é meu aluno no seminário, quem já estudou comigo sabe que eu defendo muito a ideia da igreja, de pertencermos uma igreja, tá? Que sozinhos somos membros do corpo de Cristo, mas juntos somos igreja, que se 2 ou 3 ligar na terra, será ligado no céu. Eu sempre defendi essa ideia. Acabamos de ter um curso agora de eclesiologia e eu defendo sempre essa ideia. Jesus disse em João capítulo 17, versículo 21, para que todos sejam um, assim como tu é em mim, eu em ti, Pai, para que eles também sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então não existe igreja de Eliardi Galdino sozinho. A igreja é um corpo, Eliardi e outros irmãos são apenas membros do corpo de Cristo. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O que 2 ou 3 ligar na terra, será ligado no céu. Então eu acredito que a igreja é um corpo que possui muitos membros, mas a minha finalidade aqui é mostrar para vocês que independente de você não ter uma posição, talvez uma posição de destaque, o Espírito de Deus está dizendo, se mova em direção a esse rei e você vai viver experiências extraordinárias, porque o reino de Deus ele não está condicionado a um espaço geográfico. O reino de Deus
ele não está condicionado a uma posição eclesiástica. O reino de Deus, não, ele não está condicionado a um cargo. Caso contrário, o ministério de Jesus seria um fracasso, o ministério de João Batista seria um fracasso e até o ministério do célebre apóstolo Paulo seria um fracasso. Paulo não fazia parte da composição dos 12 apóstolos. Mesmo quando Judas morreu e seu espaço ficou vazio, lá em Atos diz que Matias ocupou o 12º lugar, mas o apóstolo Paulo foi um dos homens que mais influenciou a história do cristianismo e é o maior escritor do Novo Testamento. O que eu quero te dizer com isso? Para de ficar olhando para aquilo que é material, para aquilo que é tangível, para de ficar dando desculpa para aquilo que não tem desculpa. E imerge na presença do Senhor, porque tão certo quanto vive o Senhor, Deus vai te dar um direcionamento, Deus vai te abrir percepções espirituais e vai te fazer enxergar aquilo que o olho natural não consegue ver, que o ouvido natural não consegue ouvir e aquilo que ainda não subiu ao coração do homem. O reino de Deus é maior do que aquilo que é visível, terreno e palpável. E Jesus e João Batista disseram: é chegado o reino de Deus. Prenderam o célebre apóstolo Paulo, mas não conseguiram prender sua mensagem. Mataram o célebre apóstolo Paulo, mas não conseguiram matar a sua mensagem, que continua reverberando até hoje. Porque aquilo que o homem dá pode ser apagado, mas aquilo que Deus dá atravessa gerações. É maior do que a nossa própria existência. Pegou isso aí? Pegou essa chave? Então entenda algo, que o ministério, ele é muito maior do que aquilo que o teu olho natural e que a tua percepção humana consegue alcançar e atingir. Ele vem para marcar uma geração. Há mais de 2000 anos atrás, Paulo morreu, mas a mensagem que ele pregava continua reverberando nos nossos púlpitos. Há mais de 2000 anos atrás crucificaram o nosso Jesus, mas a mensagem que ele ensinou, o reino que ele implantou no meio de nós, continua sendo pregado ainda no século 21. Então o reino de Deus é maior do que o espaço geográfico, é maior do que o nosso espaço e tempo. Ele é transcendental, ele transcende essa realidade. Imerge em Deus, mergulha em Deus, volta a trancar a porta do quarto. E tão certo quanto vive o Senhor, Deus te dará percepções que o teu olho natural não consegue enxergar, que a tua alma ainda não conseguiu capturar. Fica com essa palavra. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Até o próximo vídeo.